Olá pessoal, bem-vindo à Escola Fácil Copper Shark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! A questão 35 tem relação com o neocolonialismo. Então, primeiramente eu vou ler a pergunta e depois eu vou explicar para vocês o que foi esse movimento aqui, tá? Beleza, então na questão 35 ele diz assim: oficialmente a Conferência de Berlim, realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 na Alemanha, serviu para garantir a livre circulação e comércio na bacia do rio Congo e do rio Níger, bem como o compromisso das potências europeias de lutar pelo fim da escravidão no continente. Entretanto, o maior objetivo das negociações era... Então, para a gente poder responder essa questão, a gente precisa lembrar de dois conceitos de história que são o neocolonialismo e o imperialismo, tá? A nomenclatura é diferente porque a proposta do país era diferencial. Então, as potências que surgiram nos séculos 18 e 19, principalmente por conta da primeira e segunda revoluções industriais, elas vão ter necessidades. Então, quando a gente observa as economias desses grandes países, nesse momento, eles têm excessos de algumas coisas e carência, eles têm necessidade de outras. Então, o que tem em excesso nesses países? Tem mão de obra em excesso e tem pessoas, digamos assim, um tanto quanto de caráter duvidoso, digamos assim, prisioneiros mesmo, que precisam ser encaminhados para um outro local. Enquanto que também eles precisam do quê? De matérias-primas. Porque a segunda revolução industrial, diferente da primeira, que era só baseada no carvão, vai contar com outras fontes de combustível, vai contar com outros minérios. E aí eles precisavam de locais para extrair esses minérios, que já estavam bem escassos na Europa, tá? E na Ásia, pensando no Japão, né? Então, o que vai ser o neocolonialismo? Neo significa novo. Então é como se fosse um novo tipo de colonialismo. O que vai diferenciar esse colonialismo do que foi exercido lá nos séculos XV e XVI? Primeiramente, esse daqui não necessariamente vai haver escravidão em todos os países que são colonizados. Na verdade, na maior parte dos países que forem colonizados, a escravidão vai ser um tanto quanto mascarada. Não vai ser tão escancarado assim que os trabalhadores são obrigados a obedecer. Mas vão haver punições de alguns tipos. Por exemplo, um dos países que é alvo do neocolonialismo é a África. Um dos continentes que é alvo do neocolonialismo é a África. E na África vai haver uma repartição de territórios de acordo com a necessidade de quem estava interessado. Então imagina que eu sou a Alemanha, a Mayara é os Estados Unidos e a Sara é a França. E a gente tem interesse ali no continente africano. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar o continente africano de acordo com a nossa necessidade, independente de quem já morava lá. Então pode acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu, de surgirem países na África que não tem nada a ver um com os outros. As pessoas que moram nesses países não têm relação, não se identificam. Então, quando a gente observa o atual mapa do continente africano, principalmente a África subsaariana, que é a África que fica no sul, né, do deserto do Saara, vocês vão ver que existem linhas que parece que alguém foi com a régua lá e fez o limite do lugar. Porque aquilo foi totalmente construído de maneira artificial, dependendo das necessidades das potências da época. Então, os territórios foram construídos de maneira artificial e as populações locais foram dominadas devido à superioridade militar dessas potências. Isso causou impactos que a gente observa até hoje. Se vocês forem observar
Os maiores índices de guerras civis, que são guerras entre pessoas que não são militares, que estão lutando entre si, estão na África. Por quê? Imagina que eu fiz um território aqui, e aí nesse território eu agrupei tribos, porque o continente africano tinha como característica a presença de tribos. Eu agrupei tribos rivais no mesmo país. Então essas tribos rivais vão lutar entre si para ver quem que vai mandar no país. Agora, imagina que a minha tribo aliada ficou em outro país. Então essa tribo que era minha aliada agora não me ajuda mais, porque ela responde a outro país, a outra lei, a outra potência, no caso do neocolonialismo. Então houve uma divisão de acordo com as necessidades. Lá no colonialismo dos séculos XV e XVI, ou seja, 1400 e qualquer coisa, 1500 e qualquer coisa, durante esses séculos, as propostas eram diferentes. Primeiro, existia escravidão nas colônias. Segundo, as colônias eram obrigadas a obedecer exclusivamente à metrópole, vender exclusivamente para a metrópole. Elas não tinham, as populações foram dizimadas, coisa que também aconteceu aqui, mas nos séculos XV e XVI foi mais intenso. E as potências que eram nos séculos XV e XVI não eram mais no século XIX nem no século XX. Quando eu penso no colonialismo lá do século XV e XVI, eu estou pensando em Portugal e Espanha, principalmente, como potências. Aqui eu estou pensando em Alemanha, em Itália, em França, em Japão. Já são outros países que estão dominando. Então tem outra proposta por trás, tem outra vertente por trás. O que vai acontecer? A gente vai ter países como Estados Unidos, Alemanha, França, etc., que vão ter como objetivo conquistar matérias-primas para as indústrias desses países que estão em crescimento. Outra diferença lá do século XV e XVI, que não tinha indústria. Ainda não tinha acontecido a primeira revolução industrial na Inglaterra. Então, a gente tem que diferenciar bem esses dois momentos. Por isso também se chama neocolonialismo e não simplesmente colonialismo. Outra coisa, aqui se buscava mercado consumidor, então não significa que existe uma relação de exclusividade metrópole-colônia. As potências tentavam de todas as maneiras não deixar as colônias comercializarem com outros países, claro, mas ainda havia uma certa forma de fuga. Lá no colonialismo do século XV e XVI, não tinha como, não existia tecnologia, digamos assim, para que houvesse essas formas de, fugir desse controle. Agora, uma coisa muito característica do neocolonialismo é a presença de envio de pessoas para as colônias. Então, o que acontece? Vamos supor que eu fosse uma ladra na Inglaterra. No neocolonialismo, eu estaria presa lá nos presídios, lá no caso. E aí, o que eles iam fazer? O que o governo inglês iria fazer comigo? Ele iria me levar para uma colônia na África e ia me dar um lote de terra na África para que eu fizesse a colonização daquele lugar. Percebam, eu era ladra, prisioneira na Inglaterra. Só que quando ele me manda para, por exemplo, África do Sul, ele vai me mandar para lá para que eu colonize o lugar, para que eu leve o idioma, para que eu leve a cultura, ainda que eu não tenha um caráter muito positivo. Então, o governo do britânico consegue resolver dois problemas. Primeiro, ele se livra de mim, que era um problema para a sociedade, porque afinal eu estava roubando na sociedade. Segundo, ele garante que o novo território vai ser colonizado por uma inglesa, por uma pessoa que tem a mesma cidadania que eles, e uma pessoa que vai levar a cultura e o idioma originais da Grã-Bretanha. Ok? Então, isso é o neocolonialismo. A diferença disso daqui para o imperialismo é que algumas potências não precisavam despachar os seus prisioneiros. Estava
prisioneiros, a criminalidade estava sob controle. Então, uma das únicas coisas que não aconteciam era esse despacho de pessoas para colonizar. O que acontecia? As pessoas iam lá, dominavam o território, conquistava matéria-prima que precisava, pegava diamante, por exemplo, pegava ouro, prata, e aí depois, carvão também, e aí depois voltava para o seu país de origem e largava a devastação que tinha causado para trás. Entenderam a ideia? Vocês vão ver os dois termos, imperialismo e neocolonialismo. Se está escrito neocolonialismo, significa que formou colônia, significa que mandou gente para colonizar, para povoar. Se está escrito imperialismo, significa que só mandou gente para pegar o que precisa e foi embora. Tudo bem? Sim? Tá. Então agora vamos ler as alternativas para a gente poder ver qual é a resposta. Então ele falou da Conferência de Berlim, né, que como diz a expressão, para inglês ver, queria o fim da escravidão nos continentes, né? Mas, aqui no caso ele está falando da África, né, do continente africano, porque ele falou o nome de duas bacias de rios, o Rio Congo e o Rio Níger, são rios africanos. Então, ele está falando da escravidão que existia no continente africano, tá? Vamos ver a letra A, então. O maior objetivo das negociações dessa Conferência de Berlim era garantir os direitos portugueses de colonização sobre toda a área que se estende entre Angola e Moçambique, na África Austral, já que Portugal foi o primeiro país a se instalar nos territórios africanos. Por que não? Portugal efetivamente foi o primeiro país a colonizar a África. Isso tá certo. Só que o direito dos portugueses, mas qual que é o problema de ter falado de Portugal? Ele era imperialista, mas no neocolonialismo, nesse caso, ele não se garante, porque não é mais uma potência. Isso mesmo. Então, assim, lembra que eu falei? Portugal foi potência no século XV e no século XVI. Isso daqui se passa no século XIX. Então, nessa época, Portugal já não era mais potência. Portugal já estava mal das pernas. Então, por conta disso, a gente não pode dizer que a letra A está certa. Porque não são os portugueses que têm o direito garantido aqui. É qualquer galera, menos eles, no caso. Aqui a gente pode pensar em França, em Estados Unidos, que já era uma economia independente. Se vocês lembrarem, os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Então, a gente tem essa mudança de quem são as potências. E isso faz parte da história. Se vocês observarem, quem é potência no momento, não necessariamente se mantém potência por muito tempo. Uma grande exceção que a gente tem atualmente são os Estados Unidos, que se mantém lá meio capengando, né, tentando se segurar há quase 200 anos como potência. Mas de resto, a gente não tem um país que consegue aguentar e se firmar nessa situação. Letra B. Resolver os conflitos entre as potências europeias que tinham interesse em adquirir a maior extensão de territórios e possessões na África, continente rico em recursos naturais e em matérias-primas. Pode ser essa, mas lembra, a prova teste, a gente elimina todas e fica com a menos pior ou a que a gente acha que é a correta. Então, vamos deixar a B aí em aberto. Letra C. Concretizar os planos de Martinho e Lutero, que no contexto da Reforma Protestante preconizou a conversão dos povos africanos ao cristianismo evangélico. Bom, primeira coisa, a Reforma Protestante aconteceu no século XVI. O Martinho Lutero, ele era um alemão, se não me falha a memória, e ele se revoltou com a Igreja Católica Alemã por ver muitos problemas, digamos assim, ele via muitas propinas acontecendo. Então, vamos supor que eu fosse padre na Alemanha daquela época. Aí a Maiara vinha para mim e falava assim, eu preciso que
você, sei lá, batize o meu sobrinho. Tô inventando. Batize o meu sobrinho. Aí eu virava pra ela, e o batismo é uma coisa gratuita. Aí o que ele era, pelo menos na época, né? E aí o eu vou falar pra ela? Eu vou falar então, eu batizo, mas você tem que me pagar alguma coisa pra isso. Então houveram vários posicionamentos da Igreja Católica no século XV e principalmente no século XVI, que levaram pessoas de dentro da igreja a se revoltar com essas posturas e fundar novas religiões. Essas novas religiões são o que a gente chama de reforma protestante. Então é uma reforma por quê? Porque quer tirar as imperfeições que tinha na religião, que tinha nas pessoas que seguiam aquela religião. E protestante por quê? Porque eles fizeram isso em formas de revoltas, de protestos. O Martinho Lutero, ele pegou um documento e pregou assim na porta da matriz alemã, que é da atual Berlim, que na época não era Berlim, mas da atual Berlim, e colocou lá todos os mandamentos da nova religião dele, para que quem frequentava aquela igreja pudesse segui-lo nas outras, de tamanha revolta que ele tinha em relação a esses problemas que haviam dentro da Igreja Católica. Pode falar. Não, o que é preconizou? Preconizou é que foi primeiro. Preconizou vem de precoce. Então, primeiro, tá? Então, não tem nada a ver com o que a gente está estudando na questão, que é sobre o neocolonialismo e imperialismo, tá? Tudo bem? Uma coisa, gente, a gente sempre fala que não precisa decorar datas em história, que decorar data não faz sentido e tudo mais. Particularmente, eu acho que dá para se virar sem saber as datas? Dá. Só que quando você sabe, você tem digamos que você tem uma vantagem sobre quem não sabe. Por exemplo, quando eu estava olhando essa questão, eu sabia que a Reforma Protestante não era do século XIX e XX, que foi quando teve essa galera aqui, que ela foi antes. Eu não lembrava exatamente que era século XVI, até fui pesquisar qual que era o século certinho. Mas eu sabia que não era junto com isso daqui, porque eu tinha a noção do tempo. Então, quando a gente tem pelo menos essa noção do que aconteceu antes, do que aconteceu depois, dessa passagem do tempo, fica mais fácil de vocês conseguirem se virar. Se você souber os séculos ou as datas, tipo, que eu citei agora da independência dos Estados Unidos, ótimo, perfeito. Ah, professora, mas eu não sei, não consigo, não sou boa com data e tudo mais. Tudo bem, mas pelo menos tenha essa noção de como que passou, de como que as coisas foram se relacionando para chegar nas consequências que tiveram. Então não é a letra C, vamos ver agora a letra D. Apoiar a expansão do Partido Nazista. Posso parar já aqui. Partido Nazista foi quando? Segunda Guerra Mundial. Isso daqui aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, isso daqui foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Porque os países começaram a brigar para ter as áreas de influência. E aí isso foi gerando um certo mal-estar entre os países. E esse mal-estar levou depois à Primeira Guerra Mundial e digamos, necessidade. Isso, a necessidade por uma revanche, por mostrar que pode, depois culminou na Segunda Guerra. Mas a crise de 29 e por aí vai, tá? Bom, então não tem nada a ver com o Partido Nazista. Percebam que isso é uma coisa que, se você sabe que o Partido Nazista tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, que é século XX, que não tem nada a ver com isso, você já elimina a alternativa. Você não precisa ficar lendo ela inteira para saber se está errado ou não. Letra E. Impedir a participação dos países emergentes da América do Sul no comércio de longa distância de produtos como ouro, diamantes e marfim. Marfim é feito de dente de elefante. Por que está errado? Tem uma palavra que mostra que está tudo errado. Emergentes. O que é emergente?
Então é uma coisa que está se desenvolvendo ainda. Países emergentes são países em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em países emergentes na América do Sul, é nós, Brasil e a Argentina. Porque os demais, coitados, ainda não chegaram lá. Quando a gente compara a economia do Brasil com a economia, por exemplo, da Colômbia ou com a economia do Haiti, a gente é desenvolvido perto deles. Entendem? Então, nessa situação aqui da questão da letra E, por que está errado? Primeiro, porque país, não tem potência na América do Sul, tá? Nenhum país que ocupa a América do Sul pode ser considerado potência. Nenhum. As potências estão tudo na América do Norte. Ok? Pensando no continente americano, tá? Tô falando do continente americano. Então já está errado porque não tem potência na América do Sul. Segundo, na América do Sul, século XIX, se vocês forem pensar, século XIX tinha escravidão no Brasil ainda. A escravidão no Brasil acabou em 1888, quase no fim do século XIX. Então, não faz sentido isso daqui. O Brasil se tornou independente, né, efetivamente, em 1822. Como que uma ex-colônia pode, no mesmo século, já virar potência? Tem, se você for nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos se tornaram independentes no final do século XVIII e XIX eles já eram potência. Mas o Brasil não é uma potência regional? Atualmente. Não naquela época. Potência regional é um conceito da globalização. Outra coisa, país emergente é um termo que a gente usa atualmente na globalização. Então, se você soubesse que esse termo também é atual do século XX, XXI, você saberia que não tem nada a ver com a Conferência de Berlim. Tá? Então, a letra E está errada, portanto, a resposta é a letra B. Beleza? Dúvidas?